Olá, crianças e estudantes do quarto ano. Bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar hoje com a temática da nossa aula Contos Tradicionais. Mas antes da gente falar, aprofundar os nossos estudos de hoje na nossa temática de contos tradicionais, lembra? Personagens. E a nossa turma aqui do quarto ano tem sim um personagem. E eu já vou começar a iniciar a aula, que ontem eu não chamei ele logo no início. Mas hoje eu vou me redimir, que eu vou chamar o nosso personagem para começar a aula, que é o nosso galo Carijó. Vamos acordar essa coragem aí, turminha do quarto ano. Vamos que vamos, tá vendo que hoje eu lembrei? E aí, acordou, chamou essa coragem para iniciar nosso dia letivo. Bom, como vocês viram aí na chamada da aula, sobre os aplicativos, as formas de você chegar e acessar as nossas aulas aqui no Educa Recife. E sempre temos lá no aplicativo, lá no chat do aplicativo, um professor, uma professora que vai fazer aí essa interação com vocês. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, é a professora Márcia, que está lá no chat. Olá, professora! Olá, professora Eli. Olha, só dizendo, bom dia, professora nova. A professora nova, o nome dela é Eli, viu, minha gente? Então já chegou por aqui, ó, a Ana, a Daphne, o Luiz, a professora Luciana. O pessoal já tá chegando, né, minha gente? E olha só que a nossa estrela hoje apareceu logo, logo. Então sejam todos muito bem-vindos. E vamos que vamos. Hoje eu lembrei, tá vendo, Ana? Eu lembrei hoje de chamar o nosso personagem aí, a nossa figura aí, representante aqui do quarto ano. Então, vamos aí para a nossa temática contos tradicionais. O que aprenderemos na aula de hoje, professora? O que são contos tradicionais? Vamos estudar aí o que são esses contos. Exemplos de contos tradicionais. Identificar os elementos característicos de cada conto. Os contos são diferentes, os personagens são diferentes, as histórias são diferentes, porém, os seus elementos aí têm uma característica em comum sempre, que faz a gente identificar que aquilo ali, aquele texto que a gente está lendo, é um conto. O que são os contos? Os contos tradicionais são histórias da tradição oral. Oral aqui que você já deve ter ouvido muito falar nas aulas de história, nas aulas aqui de língua portuguesa, que é aquele que é passado de geração em geração, de pai para filho. Muitas histórias são contadas lá primeiro na nossa família. Os nossos avós geralmente são os nossos primeiros contadores de história, aquele que nós ouvimos histórias, né? Conto aí lendas, histórias que se passavam na infância deles, que eles ouviam dos avós deles. Então aquilo vai passando de geração em geração, também chamados de contos populares. Você conhece algum? Vai pensando aí. Vai responder lá no chat, que já já eu vou chamar a professora Márcia para saber se vocês conhecem, já tem interação. Se existe algum conto aí que vocês gostam, tem mais preferência. Há uma coisa também, não sei se eu vou falar mais na frente, mas eu vou falar agora porque eu lembrei falar logo que geralmente muda-se o conto por ser oral. Vai se mudando. Lembra daquela brincadeira telefone sem fio? Nunca chega, né? Do mesmo jeito lá do último. Primeiro que conta, chega lá no último, já está diferente. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Porque a história vai sendo modificada a partir do momento que ela vai passando. Os elementos vão mudando, um final ali da história, um contexto. Porque vai se passando de geração em geração e há sempre uma modificação. Nunca é lá do originário. Então, pode ser que você já tenha ouvido a mesma história contada de várias versões diferentes. E os autores de contos tradicionais mais conhecidos, sim, os mais famosos, aqueles que escreveram os contos,
ouviram, né, aquela forma oral, sempre aqueles contos, e transformaram em livros. Foram lá e escreveram a sua versão desses contos tradicionais. São eles o Charles Perrault, os irmãos Grimm, Jacob Grimm e o Elman Grimm, que são aí irmãos. Existe até um filme, não sei se vocês já viram aí nessas plataformas aí de filmes, sobre os irmãos Grimm, a história dos irmãos Grimm. Sim, eles saíam lá, iam buscar essas histórias, iam ouvir as histórias, e aí eles escreviam esses contos, transformaram em livros, a versão deles, desses contos tradicionais. E o Hans Christian Andersen, eu gosto muito especificamente desse autor, é o autor do Patinho Feio e da Princesa e a Ervilha. Conhece esse conto da Princesa e a Ervilha? Ele é o autor de Patinho Feio, da versão do Patinho Feio escrita, o Hans Christian Andersen. Os contos de fada fazem parte dos contos tradicionais. Eles narram histórias, misturam realidade e fantasia. E aí, como é que tá aí? E aí, lembrou, pensou em algum conto? Deixa eu ver com a professora Márcia. Eu acho que aí vocês já se identificaram aí com algum conto, não foi, professora Márcia? Pois é, professora, eles estão aqui falando, viu? Antes a Ana já colocou que gosta muito de lendas, mas também começaram a citar alguns temas aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho, a Ana falou. A Daphne disse que gosta muito da Bela e a Fera, tá bom? Então o pessoal aqui está sempre participando e gostando de dar a sua opinião. Isso. Os contos de fada. A Bela e a Fera é um conto de fada. Esses contos que encantam as pessoas de todas as idades, são contadas aí, ó, muito de geração, e existe até filmes em formas de desenhos, e filmes aí que são pessoas que fazem, né? Essa agora aí tem uns filmes aí sendo lançados no cinema, que são as versões dos contos de fada, que são não em desenho, que era mais comum você ver os contos de fada sendo contados aí para a TV em forma de desenho animado. Hoje em dia, são caracterizados por pessoas, a tecnologia aí, sempre conversando sobre a tecnologia e quanto ela ajuda aí até nesse ponto aí de contar a história dos contos de fadas, dos contos tradicionais, aí torná-los mais reais para a gente, ó, curtir e assistir. As idades têm origem remota e nem sempre foram contados de forma como conhecemos hoje. Aquilo lá que eu falei. A gente não tem como datar em que momento começou. Quando foi o ano em que foi contada a primeira vez a história do Chapeuzinho Vermelho, professor Eli? Não existe data, porque, como eu falei, lá no início era oral. Se era oral, não existe registro. Então, as pessoas passavam de boca em boca, de geração em geração. E a data, quando começou, a origem, o primeiro conto, não se sabe, se perdeu na história. Por isso, esses autores aí que eu citei, existem mais, existem. Esses são os mais importantes, aqueles que a gente acha eles, né, mais comuns, os livros deles são mais comuns. E eles aí transformaram em livros, eles sim, dataram aí, deixaram registrado por escrito ali a sua obra, a versão deles sobre os contos os contos tradicionais, os contos de fada. Agora, aí um detalhe lá que eu falei, as formas como conhecemos hoje. Isso mesmo, porque, como eu falei, se perde, vão se perdendo. E talvez da forma que os irmãos Grimm, lá, na época deles, há muito tempo atrás, eles ouviram, pode ser que a forma que eles ouviram não foi a forma que eles escreveram. E a outra pessoa que pode estar em outro país ter ouvido de uma forma também diferente. Isso se modificou muito, como a estrutura, os elementos, como eu falei, de cada conto se foi se modificando.
Os contos de fadas podem ou não contar com a presença desses personagens, porém, eles sempre apresentam elementos como a magia e o encantamento. Aí, como foi citado, a Bela e a Fera, tem ali o encanto, né? Tem a magia. A fera ali, ela foi, né? Recebeu a magia de uma bruxa. Ele era um príncipe, ficou daquele jeito, se transformou uma fera. E tinha ali o encantamento, a história, que alguém tinha que. Tudo isso são elementos que encontramos nos contos tradicionais e nos contos aí, principalmente nos contos de fadas. São dois elementos que não podem faltar. E sempre, quando a gente escuta, nós podemos identificar a magia e o encanto. Você conhece algum conto tradicional? Eu perguntei lá, eu soube, a professora falou, a professora Márcia contou aí que vocês aí já interagindo, já responderam aí os contos. A Yasmin, ele já chegou aqui com a gata borralheira. Sim, a gata borralheira, que é a Cinderela. A Cinderela, que é isso conhecida mesmo. como a gata borralheira. A Cinderela, a história da Cinderela, porque ela lá, né, faz o serviço, quando dá meia-noite, a fada madrinha modifica ali a roupa dela, ela vai para o baile, ela toda se transforma para ir para o baile. A gata borralheira também é muito conhecido esse conto, que é a Cinderela, do sapatinho de cristal. Aí já foi citado a Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, que é uma história também bem interessante. Você conhece a história do Gato de Botas? O Gato de Botas aí, que é um elemento, que é um personagem dos contos de fada, que aparece em um filme. Mas ele tem a própria história. Qual é o filme que ele aparece? É um filme aí que é um desenho muito comum, que é uma história, que é um conto de fada moderno, podemos dizer assim. Que o príncipe nem é um príncipe diferente. Responde lá no chat. Eu gosto muito dessa história. O Patinho Feio, que é uma história, que é um conto tradicional, que eu gosto muito dos elementos da história em si. O Patinho Feio é um dos meus prediletos. E As Três Fiandeiras. Esse você já ouviu falar? Esse não é tão comum de você ouvir, mas é também um conto. Dica de leitura. A dica de leitura de hoje, lá na árvore do livro, para você ler, para você ir buscar. Tenho certeza que o estudante do quarto ano, lá, desde que a professora Mauricéia, sempre trazendo a indicação de livros, pois é muito importante a leitura aí para o seu aprendizado. Sabe como acessar a árvore do livro? Lembra lá que você, para entrar, REC, REC, e sua matrícula, o número da sua matrícula para você acessar a árvore do livro. Sempre é muito bom ler livros, eu adoro ler, pois você entra em um mundo, um novo mundo, uma nova viagem. Cada livro, uma nova história, um novo encantamento, uma nova viagem. E é A Casa do Bode e da Onça. Autores, Ângela Lago, Editora Rocco, Pequenos Leitores, e primeira edição, A Casa do Bode e da Onça, Árvore do Livro. Acessa lá, lê essa história, depois eu quero saber se você leu o livro. E aí, professora Márcia, nossos estudantes identificaram a história que eu falei? A Yasmin, viu, professora Eli, chegou dizendo que o Gato de Botas aparece no filme de Shrek e Fiona. Isso mesmo, que é um conto tradicional, tem os elementos lá, o príncipe, a princesa, tem ali uma dificuldade, um enredo. E é um conto tradicional. É um conto até moderno, pois ele é mais recente e ele é bem diferente. Eu adoro aquela história. O Gato de Botas, ele tem a sua própria história. Busca, procura, pesquisa que você vai achar e você vai gostar da própria história, do porquê ele usa botas. Elemento dos contos tradicionais. Texto narrativo é sempre alguém narrando a história. O narrador, observador,
personagens, sim, os personagens ali também narram a sua história. Olha aí, os personagens, o tempo vago ou indeterminado. Geralmente, não se começa com uma data. Era um mês, era o ano. Não, era vez. Uma vez para. Fica vago. Eu não sei quando aconteceu. Eu não sei datar o momento em que aquela história foi contada. O ano, o momento, o mês. Era verão? Era inverno? Então, o tempo é muito vago, é indeterminado. Era uma vez pode ser em qualquer momento, não é verdade? Aí, ó, o espaço não exato, o espaço ali onde ocorre também não fica claro nos contos. Você não encontra aí esses determinados elementos. É diferente de muitos textos de livros que nós encontramos, que ele data ali certinho aonde está ocorrendo, o momento que está ocorrendo ali aquela história. O enredo, como eu falei, é uma sequência aí onde vai se desenvolver a problemática ali daquela história, daquela situação, que na maioria das vezes tem um final feliz. Para todos, nem para todos. Alguns aí não têm um final feliz. Não é verdade? Lá para Madrasta Má, nem sempre o final lá do enredo, da história, para ela é feliz. Desafio da nossa aula de hoje. Procurar aqui antes de explicar para vocês. Vou saber com a professora Márcia, pois hoje vocês estão muito participativos e eu gosto de ver essa turminha assim, bem participativa. Nossos estudantes, professora Márcia, fizeram mais alguma observação da aula de hoje? O Fábio citou aqui a Bela Adormecida, né? Muito bem, Fábio. Não, acho que só estão participando. Inclusive, viu, dona Yasmin? Você está perguntando por Carijó? Chegou tarde, né, dona Yasmin? Já chegou depois. Pois Carijó já cantou, viu, minha gente? Então se liguem aí para... Olha a hora aqui que as nossas aulas agora estão mais curtas. Às 7h30 até às 8h30, ao vivo, né? E os outros horários vocês assistem aí, reprise no YouTube, então se liga no horário, viu? Isso mesmo, professora Márcia. Nossas aulas agora estão um pouquinho mais curtas. Estão durando 1 hora a aula, no total, a minha aula da professora Márcia, da professora Sinara, e cada aula da professora está levando 20 minutos. Então, se liga aí. Desafio da aula de hoje, realizar um desenho ou fazer uma reescrita. Conte aí, reconte a sua versão de algum conto tradicional que você gosta. Revisão da nossa aula de hoje, aprendemos sobre a estrutura e a característica de cada dos elementos dos contos tradicionais. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostei muito da participação de vocês, pois é esse momento aí que a gente interage, que a gente se conhece, que faz toda a diferença e enriquece aqui o nosso momento de aprendizado. Até a próxima, meus amores. Fica ligadinho, pois como eu falei lá no início, nosso dia letivo está apenas começando. Vem a aula de matemática aí da professora Márcia. Um abraço. Até a próxima. Tchau.